E considerando a atonia uterina, que é o principal diagnóstico, né? Qual que é a sequência de medidas não farmacológicas que a gente tem para oferecer para paciente, para a gente conduzir, né, esse cenário de emergência do ponto de vista não cirúrgico, né? Na verdade, assim, a gente não quer fazer nada cirúrgico na paciente. Quais são as medidas não cirúrgicas que a gente tem para conduzir ela? Perfeito. Então vamos lá. Chegou uma paciente, teve hemorragia pós-parto e a gente percebeu que é atonia uterina. Como que eu manejo esse quadro? Além das medidas gerais que eu já citei aqui, o que a gente tem na sequência é fazer uma massagem uterina, o que a gente chama de manobra de Hamilton. Como é que a gente faz isso? A gente esvazia a bexiga da paciente, a paciente sob analgesia, né, sob anestesia, que é o preferencial. A gente entra com uma empunhadura fechada mesmo dentro da vagina, faz um toque como se fosse bimanual, né? Então por cima ali do útero a gente coloca a outra mão e a gente faz uma compressão com esse punho fechado sobre a parede anterior do útero contra a parede posterior. E não é aquela massagenzinha assim não, sabe, Jader? Na cesárea ou no parto normal a gente vê ali os obstetras tudo assim, ó. Parece que fazendo um carinho no útero, né? Isso não é massagem uterina, tá? A manobra de Hamilton realmente é uma compressão da parede anterior com a parede posterior do útero. Isso a gente consegue estancar o sangramento enquanto a gente vai fazendo as outras medidas, tá? E qual que é o sequenciamento depois disso? Então a gente faz essa manobra e já pede pro pessoal preparar a medicação. Então a gente vai entrar com uterotônicos, né? O primeiro uterotônico que a gente vai entrar é a ocitocina, tá? Então a gente faz 5 unidades de ocitocina, que é um bolus lentinho ali, né? Então a gente faz 5 unidades de ocitocina para realmente estimular a contração e entra com uma dose de manutenção. Essa dose de manutenção a gente faz 20 a 40 unidades diluídas num soro de 500 ml. E a gente coloca para correr em 2 horas. O que isso significa? Que a gente vai ter 250 ml hora para o soro correr 2 horas. Tá? Então, a 250 ml hora, a gente vai ter 20 a 40 unidades correndo ali. Certo? Isso se a paciente respondeu ou não respondeu. Porque se ela não respondeu, eu vou deixar essa dose de manutenção de ocitocina, mas eu vou passar para o próximo uterotônico. O próximo uterotônico é o derivado de ergo. O ergotrate, metergin, enfim, ergotamina, cada um fala de um jeito, mas o importante é saber que são os derivados do ergo. O derivado do ergo, ele é feito intramuscular, e geralmente a dose é de 0,2 miligramas. Então a gente faz uma dose intramuscular e observa a resposta da paciente. O derivado do ergo, a gente pode fazer uma dose de manutenção de até 5 doses. Então a gente pode fazer agora, daí 20 minutos a gente pode repetir se precisar, e a gente pode fazer mais 3 doses a cada 4 horas. De maneira que a gente vai fazer no máximo 5 doses em 24 horas, completando 1 grama, tá? E aí, 1 miligrama, perdão, 0,2 miligramas. E aí, o que a gente tem, se a gente não responde, se a paciente não responde ao derivado de ergo, né? Aí a gente tem o misoprostol, que é a droga de terceira linha, que na verdade eu não falo que é terceira linha porque às vezes a gente vai colocando tudo, Jader. Dependendo do desespero que você tá ali, você vai com as 3 drogas de uma vez, entendeu? Dependendo da quantidade de sangramento que você tem. Você vê que a paciente não tá respondendo à ocitocina, não tá respondendo ao ergotrate, você vai pro misoprostol já direto. Por quê? Porque ele tem um período de latência demorado. O misoprostol ele demora de 15 a 20 minutos para ter o início de ação. Se ele demorar 15 a 20 minutos, eu tenho que pensar em utilizá-lo de uma forma mais precoce, né? Se eu tô percebendo que não tá respondendo ao derivado de ergo aí, eu tenho que ir pro misoprostol de cara, tá? E são 800 microgramas que a gente coloca via retal. Um detalhe que eu acabei não falando do derivado de ergo é que se a paciente tiver uma síndrome hipertensiva, ela tem contraindicação ao uso do derivado de ergo. E como é muito frequente na nossa prática clínica, então a pré-eclâmpsia, hipertensão arterial crônica, hipertensão gestacional, se ela tem algum quadro hipertensivo, derivado de ergo a gente não usa. Então a gente passa da ocitocina direto para o misoprostol, tá? Agora vamos pensar num cenário que a paciente não respondeu a essas medidas, manobra de Hamilton, os 3 uterotônicos, ao ácido tranexâmico, que também deve ser feito junto com a ocitocina como primeira droga ali, que a gente faz 1 grama. Se ela não respondeu a nada disso, a gente tem a próxima opção, que ainda não é cirúrgica, que seria o balão de tamponamento intrauterino, que a gente insere um balão realmente dentro do útero, esse balão vai ser insuflado com soro aquecido para prevenir hipotermia, e ele pode ser insuflado até 500 ml.
Mas, em geral, com 300 ml, a gente já consegue ali a distensão máxima do balão. E o balão faz uma compressão de dentro para fora do útero, né? Fazendo com que haja um colabamento dos vasos ali, diminuindo o sangramento. Outra coisa que a gente tem como opção é o traje anti-choque não pneumático. Tá? O traje anti-choque, se eu estou num hospital em que eu tenho condições de operar essa paciente, se eu percebo que não está resolvendo, em geral a gente não vai colocar o traje anti-choque não pneumático na paciente. Mas se eu estou numa cidade super pequena, que eu não tenho centro cirúrgico, que eu não tenho uma pessoa capacitada para fazer uma esterectomia, ou para fazer uma laparotomia, ou para fazer uma sutura hemostática, enfim, eu preciso transferir essa paciente para uma outra cidade, eu posso colocar o balão de tamponamento, colocar esse traje anti-choque não pneumático, que é uma roupinha de neoprene, que é numerada de 1 a 6, e que joga todo o sangue dos membros inferiores para a parte superior do corpo. Tá? Então, o que a gente faz é tentar melhorar também a parte hemodinâmica da parte em que há órgãos nobres realmente. Então, esses seriam os manejos não cirúrgicos de uma paciente com atonia uterina.